Olá, vamos mergulhar num assunto que está literalmente mudando a forma como a gente lida com cirurgias hoje em dia. É a combinação de três gigantes: os remédios tipo GLP-1, a cirurgia bariátrica e, na ponta final, a cirurgia plástica reparadora. Uma combinação poderosa e cheia de desafios. E para começar, já vamos com um dado que, olha, assusta. Pacientes que usam agonistas de GLP-1 chegam para a cirurgia com 6 vezes mais conteúdo dentro do estômago. Isso mesmo, depois de fazer o jejum certinho. Naturalmente, a primeira coisa que vem à cabeça é: meu Deus, com o estômago tão cheio, será que isso aumenta o risco de aspiração pulmonar? Aquele pesadelo para qualquer anestesiologista e cirurgião? E é aqui que a história fica interessante, porque a resposta, surpreendentemente, nos leva direto para o primeiro grande paradoxo dessa história. As evidências mais novas, em larga escala, descobriram uma coisa bem contraintuitiva sobre esse risco de aspiração. Vamos entender o que a ciência está mostrando. Essa imagem aqui resume bem o dilema. A gente vê que tem sim muito mais conteúdo no estômago, mas, por incrível que pareça, isso não se traduz em mais eventos de aspiração. Como assim? Olha só o que os números de uma meta-análise gigante de Elkin e colaboradores lá de 2025 mostram. O risco de ter o estômago cheio é quase 6 vezes maior, um odds ratio de quase 6. Mas o risco de aspiração pulmonar, olha isso, é de 1,04. Basicamente, não aumenta nada. Isso obriga a gente a repensar todo aquele medo clássico da anestesia. Mas atenção, porque tem um porém, e é um porém importante. Apesar do risco geral não aumentar, em alguns procedimentos específicos, como numa endoscopia digestiva alta, aí sim o risco de aspiração dobra. Ou seja, o tipo de cirurgia importa, e muito. Agora vamos complicar um pouquinho, porque a vida real é complexa. O histórico cirúrgico da pessoa muda completamente as regras do jogo. A forma como o GLP-1 interage com o estômago de quem fez sleeve é totalmente diferente de quem fez bypass. Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. E aqui fica muito claro. No sleeve, o grande problema é o risco máximo de retenção no estômago antes da cirurgia. Já no bypass, a própria cirurgia já causa uma explosão de GLP-1 natural, umas 10 vezes mais. O risco aí vira outro: hipoglicemia e deficiências nutricionais graves. São dois mundos diferentes. E esse uso do GLP-1 antes da cirurgia bariátrica virou uma prática tão, mas tão comum, chegando a 43% dos pacientes com superobesidade, que hoje já é visto como uma terapia neoadjuvante. É como se fosse uma preparação, um preparo do terreno para a cirurgia ser mais segura. Beleza, agora a gente vai juntar tudo. Pensa no cenário mais desafiador que a gente pode ter. O paciente que já fez bariátrica, está usando um GLP-1 e agora vai fazer uma grande plástica reparadora. É aqui que a gente encontra o que os pesquisadores estão chamando de triple hit, ou o golpe triplo. Essa pessoa está no meio de uma verdadeira tempestade perfeita nutricional. Pensa comigo. Primeiro, a má absorção crônica da bariátrica. Segundo, a falta de apetite brutal causada pelo GLP-1. E terceiro, a demanda metabólica altíssima de uma cirurgia reparadora gigante. É o triple hit. E isso cria mais um paradoxo, o da cicatrização. Dados de Koenig, de 2026, mostram que quem usa GLP-1 tem mais atraso na cicatrização. Mas, ao mesmo tempo, olha que loucura, tem bem menos formação de seroma, provavelmente por uma ação anti-inflamatória do próprio remédio. Vendo tudo isso, esses resultados tão conflitantes, a pergunta que não quer calar é: o GLP-1 é o vilão da história? A gente deveria simplesmente mandar todo mundo parar de tomar o remédio? A resposta que está virando consenso muda completamente o foco do problema. O GLP-1 não é o vilão. O verdadeiro vilão é o déficit nutricional silencioso que ele pode causar. O problema não é o remédio, é o estado nutricional do paciente. Com essa nova forma de pensar, a prática clínica mudou da água para o vinho. A gente está saindo daquela ideia simplista de suspende o remédio para uma abordagem muito mais ativa de mitigação de risco. Vamos ver como isso funciona? Vamos dar uma olhada no que os novos consensos multidisciplinares, as diretrizes mais recentes, estão dizendo para a gente fazer. É uma nova forma de gerenciar o risco. Resumindo, o manejo ficou mais inteligente. Acabou aquela coisa de suspender às cegas. Agora a gente fala em mitigação ativa.
dieta de líquidos claros por 24 horas, usar o ultrassom do estômago na hora, o POCUS, para ver se está cheio ou não, e claro, para quem já fez bariátrica, a indução em sequência rápida é regra, não tem discussão. Agora, para aquele paciente de altíssimo risco, aquele do golpe triplo que vai fazer uma plástica de contorno corporal, o buraco é mais embaixo. Aí precisa de uma abordagem ainda mais séria, um checklist pré-operatório que virou essencial. E para isso, foi criado um checklist. 4 passos que são, obrigatórios para otimizar essa pessoa antes de entrar no centro cirúrgico. Qualquer equipe que lida com esses casos precisa ter isso em mente. Primeiro de tudo, laboratório completo, ver ferro, B12 e albumina, tudo. Segundo, meta de proteína lá em cima, pelo menos 1,5 grama por quilo por dia. Só essa otimização de proteína já derruba a complicação de ferida de mais de 21% para 0. Terceiro, uma suspensão estratégica do remédio por 2 a 4 semanas, mas não pelo estômago, e sim para a pessoa voltar a ter apetite e comer. E quarto, o ultrassom gástrico, o POCUS, é sempre necessário. Sempre. Esse fluxograma aqui, ele amarra tudo. Ele mostra a nova mentalidade. O foco saiu de gerenciar o remédio para gerenciar o risco nutricional. A lógica agora é avaliar, otimizar e só depois, com segurança, operar. No fim das contas, toda essa avalanche de dados novos meio que nos força a repensar uma coisa fundamental. Com tanta gente usando esses medicamentos, talvez seja a hora da gente redefinir completamente o que significa otimização pré-operatória nesta nova era dos GLP-1. Fica aí a reflexão.